19 de novembro de 2022, um sábado ensolarado, estamos aqui e temos a grata honra de apresentar nosso amigo pastor Romerito Nascimento, de Redenção no Pará, homem de Deus, que hoje vai conversar conosco, com esse público maravilhoso, uma entrevista rápida, mas que vai servir para o nosso elevo espiritual, com certeza. Pastor Romerito, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Isaías Neves, satisfação de estar aqui no seu programa, no podcast, falando francamente, uma alegria e uma honra imensa. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Falando Francamente, nosso podcast, e também o canal Isaías Neves. E no final do vídeo, se você gostar, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e também deixe os seus comentários. Pastor, como eu já falei, pastor Romerito Nascimento, para nós é um prazer muito grande estar com você nessa manhã em Buriticupu, Maranhão. Mais tarde, uma grande cruzada nos espera, o senhor como preletor oficial dessa grande cruzada do projeto Resgate. A cruzada resgatando vidas para Cristo. Pastor, me fale um pouco da sua vida ministerial, como foi que o senhor começou, quando o senhor aceitou a Jesus, onde? Vamos por aí, a sua vida pessoal e ministerial. Irmão Isaías, eu nasci no estado do Maranhão, né? A gente saiu no ano de 90, eu tinha 5 anos de idade. Naquela época, as famílias migravam muito em busca de melhorias, né? E a gente eu sou o penúltimo de uma família de 10 irmãos, e a gente foi para o estado do Pará, a fim de trabalhar, família grande. E assim aconteceu. A gente começou a desenvolver, trabalhando mais na área do futebol, e aquilo foi crescendo. E a gente construiu uma pequena carreira, né? Nessa área do futebol. Era promissor aos olhos de muitas pessoas, sonhamos com isso. E o seu nome, Romerito, é nome de um craque, né? É o nome de um craque uruguaio, que na época era lateral direito do Fluminense, e foi inspirado nele que meu pai colocou. E a gente, então, desenvolveu sonhos nessa área, né? Mais dos nossos 15 para 16 anos, essa faixa, a gente se encontrou com Cristo, e tudo mudou, todo o projeto mudou, toda a visão mudou, e a gente pegou uma direção ministerial para a glória de Deus. Amém. A partir de quando o senhor começou nesse trabalho de pregar a palavra de Deus, quando foi que o senhor notou essa vocação de Deus na sua vida? Eu aceitei a Jesus nos meados de outubro de 99. Com 3 meses, eu dei a minha primeira saudação, né? 3 meses? 3 meses. Então, todo mundo já notava uma chamada divina nesse ministério da transmissão da palavra de Deus. E daí por diante não paramos, né? E a gente trabalhava, logo casamos também, continuamos pregando. E a nossa itinerância, que foi viver 100% como pregador da palavra de Deus, viajando o estado do Pará e o Brasil inteiro, completou 13 anos em setembro. Agora, desse ano de 2022, completamos 13 anos vivendo unicamente, exclusivamente, da transmissão da palavra de Deus pelo Brasil e fora do Brasil. Até fora do Brasil? Tivemos fora do Brasil, nós tivemos na Venezuela, vimos de perto a grande necessidade, mas fomos impactados por uma cultura diferente, por uma situação que todos sabem como lá está se passando, mas encontramos uma igreja avante, uma igreja crescente, o nome de Jesus sendo glorificado, e a gente tivemos um impacto na nossa fé, de que independentemente da situação, entre trancos e barrancos, nada para a obra de Deus. E estados onde o senhor já pregou? Você pode citar? Foram vários, né? Mas Pará, Maranhão, Goiás, Tocantins, tivemos no Amapá. São vários os estados que a gente já percorremos transmitindo a palavra de Deus. Pastor, eu fico curioso assim, com relação ao pastor Romerito. Eu fico me perguntando assim, o senhor se inspirou lá cedo ainda, lá atrás, o senhor se inspirou em algum pregador da palavra de Deus? Irmão Isaías Neves, a sua pergunta é uma pergunta muito inteligente e pertinente ao nosso tempo, né?
que existe uma diferença entre a imitação e a inspiração, né? E às vezes, tanto quem ouve, né, quem quer imitar, e tanto quem às vezes transmite negativamente, né, às vezes alguns não conseguem fazer essa linha. E eu tive sim inspirações, né? Na minha época, logo surgiu o pastor Marcos Feliciano, que foi assim uma explosão no Brasil, fora do Brasil. Tínhamos já o pastor Gilmar Santos, o pastor Napoleão Falcão, e eu quero deixar essa fala como inspiração baseada em Lucas 9,54, quando Tiago e João foram pedir hospedagem para Jesus em Samaria, e quando eles não quiseram receber Jesus, que eles trouxeram a notícia, que não quiseram te receber, eles pediram a Jesus autorização para orar, e disse: se o Senhor nos permite orar para que fogo caia do céu e destrua todo mundo, assim como Elias fez. Então logo nós imaginamos que a figura de Elias foi uma imagem de inspiração para os próprios discípulos de Jesus, né? Então eu não tive como imitar, mas eu tive inspirações como esses pregadores que eu já falei e tantos outros que não temos tempo de mencionar aqui. Muito bem. Pastor, no meio assim, do seu ministério, durante toda a sua trajetória, já teve algum caso inusitado, assim, que o senhor foi pregar em um determinado lugar e superou as expectativas, que o senhor imaginava uma coisa e acabou superando para melhor as expectativas? Sim, são várias experiências, né? Até porque são mais de uma década, né? São 13 anos vivendo unicamente, exclusivamente da pregação da Palavra de Deus. Nós temos várias e várias experiências, mas entre uma delas que muito me marcou foi a questão de nós estarmos ministrando num evento, e num evento assim bem distante, um evento num ambiente rural muito difícil, e a gente começou a ministrar a Palavra de Deus, a glória de Deus desceu de uma forma tão sobrenatural, e a gente, logicamente, fizemos o convite, começou a vir pessoas, e de repente veio alguém que aquele povoado, aquela vila não esperava, né? Que era um grande criminoso aos olhos da sociedade naquela época, que resolveu aceitar Jesus, que na época houve, para prender ele num tempo posterior atrás, houve uma equipe federal que foi mobilizada somente para prendê-lo, né? Ele cumpriu sua pena, saiu, e Jesus nesse culto alcançou ele. Então houve aquele movimento espiritual, aquela glória de alegria no meio da igreja, e eu não entendia, né? Eu via as almas, mas eu não entendia porque a alegria dos irmãos estava muito aflorada, e foram me contar a história dele depois do culto, né? Foram me contar quem ele era, o que tinha acontecido, e que aquilo foi, na verdade, o prêmio daquela grande cruzada. Ele e tantas almas, mas pelo currículo, né, da vida dele, os irmãos entenderam e foram grandemente edificados, vendo fisicamente o poder do Evangelho de alcançar vidas. Eu sei que o senhor já ouviu também muitos depoimentos, mas eu acredito que deve ter tido algum assim bem marcante. Por exemplo, alguém que foi curado e chegou para o senhor e disse: pastor, eu fui curado naquela sua oração. Já teve muitos casos assim também? Muitos casos assim, e um interessante, irmão Isaías, é que 3 dias antes de eu ir pregar, uma irmã teve um sonho. E ela era cega, né? E ela teve um sonho de que eu colocaria os dedos nos seus olhos e ela tornaria a enxergar. Né? Você vê como é que o mundo espiritual ele se movimenta em torno de um propósito, né? E isso aconteceu. Eu fui pregar, ela me chama, contou o sonho, eu coloquei assim como no sonho, e ela passou a ver visivelmente para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Muito bem. Pastor, durante o seu trabalho, sempre foi no Pará, a sua residência, depois de pregador, depois de pastor, sempre foi no Pará? Sim, sempre foi no Pará, na cidade de Redenção, debaixo da tutela e da autoridade espiritual dos nossos presidentes, na época o pastor Posidônio Martins Reis, e hoje o seu filho, que nós temos um grande respeito, que é o pastor João Posidônio, sempre ali em Redenção, e sempre ali mesmo, aquele reduto de redenção para o mundo. Nós estamos assim já praticamente chegando aos finais da nossa entrevista, uma entrevista rápida. O pastor também tem outros compromissos.
Mas antes de terminar, a gente vai fazer aqui um ping-pong. E após o ping-pong, nós iremos, nas considerações finais, convidar, reforçar o convite para a grande cruzada evangelística hoje, né, pastor? Hoje, dia 19, sábado, a partir das 19 horas. Pastor Romerito, um escritor. Um escritor, eu pecaria se falar só um, queria pedir a sua permissão. Pode quebrar o protocolo. Você que é regra do ping-pong, mas eu queria citar dois. Um assembleano, né, pentecostal, e o outro não assembleano. O não assembleano é o pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, apesar de nossas teologias presbiterianas, mas para mim, na atualidade, é um dos que eu leio e que eu indico. O outro é o pastor Zé Gomes, de Tiriricaca, em São Luís, e eu lembro até o livro dele que eu tive essa oportunidade. São vários livros que ele publicou, mas Os Tesouros Escondidos na Carta de Paulo é incrivelmente edificante, principalmente para obreiros que inspiram o ministério. Então são esses dois, Hernandes Dias Lopes e o pastor Oziel Gomes. Pessoal, eu quero deixar aqui registrado, gravem isso, pastor Romerito Nascimento futuramente também será um escritor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, e uma cidade a ser conhecida? Uma cidade a ser conhecida, eu tenho muito desejo no meu coração, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Um sonho? O meu sonho, ele é mais vinculado a projetos de reino, não tenho sonhos individuais. O meu sonho é conseguir liderar um projeto que eu assista, né, que eu consiga atingir mais pessoas, mais na área social. Na área espiritual de transmissão, a gente prega, ganha muitas almas, mas eu tenho o sonho de desenvolver um ministério social atendendo pessoas carentes. Uma frase? Uma frase: Reino de Deus, crescendo, não, vencendo, crescendo e avançando. Um hino da harpa? O hino da harpa, o hino 107, firme nas promessas de Jesus. Dê uma palhinha aí. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Um cantor evangélico? Um cantor evangélico, pois é, um cantor evangélico. Assim, um cantor da nossa região, tanto Pará quanto Maranhão. Eu não quero aqui falar em termos nacionais, porque ele é conhecido, mas que são mais a chegada mais regional, o cantor Silvan Santos. Silvan Santos, muito bem. E falando em cantor, o Hilton Barbosa está ali assistindo, viu? O Hilton Barbosa, eu quero até mandar um grande abraço para o Hilton Barbosa, tenho uma grande admiração pelo seu ministério, pela extensão do seu ministério, né? E por ele até hoje estar na lida, transmitindo a palavra através do louvor. Isso mostra a aprovação de Deus e dos homens pelo ministério que ele tem, e ele também foi a via, a ponte para que nós estivéssemos aqui nessa agenda em Buritiba. Então fica um abraço para esse grande amigo, esse grande guerreiro da estrada. Pessoal, a gente quer agradecer também muito o casal, irmã Sulamita e irmão Ronilson. São os hóspedes do nosso querido pastor Romerito. Creio que eles estão oferecendo o que há de melhor, o mais de melhor possível para o Senhor, né, pastor? E o senhor quer deixar alguma palavra, algum agradecimento? Eu quero deixar um agradecimento, primeiramente, a Deus por essa grande oportunidade, até pela magnitude da audiência do podcast aqui, falando francamente. Então, para mim é uma honra muito grande. Eu quero agradecer a minha família, né? Porque por detrás de um grande pregador existe uma família estruturada que também peleja as mesmas pelejas e passa pelas mesmas coisas. Agradecer a minha esposa, a minha amada esposa, Valcileia Santos, meus filhos, né? A Gabriela completou 15 anos agora há poucos dias. É a mais velha? É a mais velha. E tem também o Caleb. Caleb é meu xodó também, tem 10 anos de idade. Então quero agradecer minha família, quero agradecer meus pastores, que sempre estão de mão estendida para nos abençoar. Quero também agradecer meus amigos de estrada. Tenho alguns amigos que eu não poderia deixar, que são pessoas mais, por a gente ter muito critério em questão de amizade, quando se trata de pregadores para pregadores. Eu tenho amigos que eu não posso deixar de falar. Tenho um amigo como o pastor Ismael Miranda, eu tenho aqui também no estado do Maranhão, o pastor Marcos Lacerda, um grande amigo também, né? E quero agradecer esses pregadores, são inúmeros pregadores na estrada que a gente encontra,
mas que são amigos mais chegados que irmãos, né? Agradecer minha família, meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que fazem parte diretamente do meu ministério. Pastor Romerito Nascimento, eu quero lhe agradecer imensamente pela sua honrosa presença no nosso podcast Falando Francamente. Estou muito feliz pela sua presença e vamos pedir a Deus que dê tudo certo, que seja uma cruzada abençoada, mais uma cruzada que o Senhor vai ministrar e que Deus possa operar de uma forma maravilhosa. Disso eu não tenho dúvida. Eu tenho plena convicção de que será uma cruzada debaixo da glória de Deus. Logicamente que esse convite se estende a todos, mas especificamente aqueles que têm possibilidade de estar no culto, que estão agora assistindo ou posteriormente irão assistir. A gente quer fazer esse convite mais do que especial, que a partir das 7 horas da noite, em frente ao Templo Central da Assembleia de Deus, com o nosso presidente, pastor Elidônio, né? Nós vamos estar ali na convicção de que todos aqueles que estarão ali serão profundamente edificados no propósito de alcançar vidas para Cristo. É isso aí, meus amigos, irmãos, amigas. Deus abençoe a cada um de vocês. Deixe aí o seu joinha, comentem e compartilhe esse vídeo. Amém. Deus abençoe.